Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de um número 643. Então, o capítulo é o capítulo 18, Livro dos Médiuns, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Então, a pergunta é a pergunta de número 6, que Kardec faz aos bons espíritos, é sequência. Kardec pergunta assim: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Então, Kardec está perguntando se haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças. Então, o que isso parece, como simplificando? Uma casa espírita. Pode haver ali na casa espírita um curso preparatório de desenvolvimento de mediunidade, vamos usar esses termos assim, de desenvolvimento de dons mediúnicos nas crianças, do mesmo modo que ocorre com os adultos? É óbvio que não, né? Mas nós vamos ler a resposta dos bons espíritos. Mas os bons espíritos são, assim, muito prudentes. Por que eles são prudentes? Porque é interessante que, ao mesmo tempo que eles dizem que não é conveniente desenvolver o dom mediúnico nas crianças e tal, mas eles já orientam que aquelas crianças que muito cedo apresentam alguma faculdade mediúnica precisa ser assistida. Então vamos à sequência. Olha só você. Resposta: certamente eu sustento mesmo que é muito perigoso, né, desenvolver mediunidade em crianças, dons mediúnicos. Certamente eu sustento mesmo que é muito perigoso, porque esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos, e as respectivas imaginações excessivas sobreexcitadas, ou melhor, excessivas sobreexcitações. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então, quando as crianças disserem assim: eu gostaria de desenvolver a minha mediunidade, por exemplo, crianças com 10 anos, com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos, que isso é criança, 7 anos, 8 anos. Então, a criança leva ao conhecimento dos pais: eu gostaria de desenvolver determinados dons mediúnicos. Então, para os pais afastar delas essas ideias. Agora, a gente entende que o processo é relativo, sabe por quê? Porque eu mesmo, eu não sou o único no mundo. Eu mesmo, desde 2, 3 anos de idade, eu ouvia espírito, eu via espíritos, eu falava com os espíritos. Pessoas chegavam em nossa casa, quando morávamos na roça, quando eu tinha 2, 3 anos, e eu via que chegava
2, 3 pessoas em casa, mas a minha mãe cumprimentava só uma pessoa. E eu criança, eu ficava pensando, por que a minha mãe cumprimentou só uma pessoa e não cumprimentou as outras? E eu ficava pensando assim, mas por que uma só conversa com a minha mãe? Eu raciocinava, com 3 anos de idade eu raciocinava. Olha que coisa de maluco. Quer dizer, eu desde criança assim, eu já sempre fui ligado ao raciocínio, eu raciocinava, eu pensava. Porque criança com 3 anos raciocina, gente. Com todo respeito. Não, tem que ser doido, não tem? Então, se isso é ser doido, eu assumo. Sou doido. Eu era doido, continuo sendo. Que vejo, ouço e pronto. Só que tem aquelas... Aí, eu pensava assim, olha o raciocínio meu, eu pensava assim, por que a minha mãe conversa só com aquela pessoa lá e aquelas outras 2 ficam caladas? Gente, eu vim a descobrir que isso era espírito depois que eu conheci o nosso irmão Marcílio Colombaroli, que está aqui presente, que na época era presidente do Centro Espírito Deus, Amor e Caridade, aqui em São Sebastião do Paraíso. Ele que veio me dizer que aquilo era evidência, faculdades que eu possuía. Então, eu já trazia de vidas passadas. Eu já trazia, que é diferente de desenvolver nesta existência. Então, é preciso ter muita cautela com essa situação. Você nunca deve pegar uma criança, colocar ali e forçá-la ao desenvolvimento. Agora, estas crianças que já trazem de vidas passadas essas faculdades precisam de uma maior atenção. Tem muitas pessoas que dizem assim, o meu filho tem 4 anos, 5 anos, ele disse que vê vulto, ouve vozes. Aí, mas acontece que depois que aquela criança cresce, aquelas vozes desaparecem, aqueles vultos desaparecem, mas é natural. Por que é natural? Porque eu não sei se você sabe de uma coisa. Quando é que termina? Quando é que começa a reencarnação? E quando é que a reencarnação? Quando é que a reencarnação termina? Ora, Luiz, a reencarnação começa na concepção e termina quando a criança nasce. Equivoca-se quem pensa assim. Eu respeito todo mundo que pensa assim. Mas anota isso aí para você ver. A reencarnação, ela começa na concepção. Na concepção. No entanto, presta atenção num item. Tem muitos casais que... Isso é estudo, gente. Isso não é promiscuidade, não. Eu não uso essas coisas, não. Tem casais, tem mulheres que usam tomar pílula do dia seguinte. Não toma a pílula do dia seguinte, não, porque a pílula do dia seguinte é abortiva. Mas por que abortiva? Porque ali no outro dia o espírito já está reencarnado. O outro dia já está reencarnado. No ato sexual ali, sem prevenção de comprimido, hormônio, anticoncepcional ou preservativo, ali, no ato sexual, ocorre a fecundação do esperma no óvulo. Aí você pode pensar assim, mas por que você está dizendo isso, Luiz? Para te mostrar uma questão. A reencarnação, ela começa no ato da concepção. Você entendeu? A primeira fase, a reencarnação, ela tem 3 fases. Do ato da concepção aos 7 anos. Então, da concepção até os 7 anos, a criança, o espírito, ele ainda encontra-se muito, vamos usar esse outro termo, muito não,
Da concepção aos 7 anos, a criança encontra-se mais, ou melhor, o espírito encontra-se mais no plano espiritual fisicamente, uns 90% o espírito ainda continua no plano espiritual, quer dizer, ele está aqui no corpo físico, na criancinha, lúcido ali, você abraça, beija aquela criancinha, mas aquela criança mais sensitiva e tudo mais, ela capta com a sensibilidade muito maior. Então a criança, o espírito, da concepção até os 7, a criança capta 90% da erraticidade. Então é onde muitas crianças de 2, 3 aninhos até os 7, 8 anos, elas ouvem espírito, vê espírito. Depois que ela passa dessa idade, ela já não vê mais. Por quê? Porque o véu do esquecimento passado vai fechando mais, vai fechando cada vez mais. Isso é se houve uma programação do véu fechar, porque se o véu não fecha, a criança continua vendo o espírito, ouvindo o espírito, como no caso do doido aqui. Que o doido aqui vê espírito e ouve espírito desde os 2, 3 anos de idade. E isso sem falar que o doido aqui viu o momento do parto da mãe, quando eu nasci. E tem outras coisas que eu não vou falar, porque senão esse vídeo aqui vai servir de prova para as pessoas me colocar num hospital psiquiátrico. Mas eu acho que não precisa mais prova, né? É só levar para o hospital e pronto. Desde que me forneça uma chave. Tudo bem. Então, a primeira fase da reencarnação, 3 etapas. Da concepção aos 7. Dos 7 aos 14. Dos 14 aos 21. Isso é os bons espíritos, isso é a providência divina, isso é a literatura espírita que nos ensina isso. Então, o espírito ou melhor, a reencarnação só é dada por completa aqui na Terra, depois que o espírito completa 21 anos aqui no corpo físico, que é tido como alma. Acontece milhões de casos da pessoa dizer assim: ai, meu filho morreu com 5 anos, meu filho morreu com 7 anos. Mas como que morreu se ele nem reencarnou? Porque a reencarnação é tida como completa depois dos 21. Ai, meu filho morreu com 18, com 16, mas ele não reencarnou ainda. Ele estava num processo reencarnatório. Então, até os 21, a alma, o espírito, encontra-se num processo reencarnatório. Estude isso na doutrina para você ver que você vai encontrar isso aí. Então, eu estou dizendo isso porque, veja bem, certamente o sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre a excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Olha só para você ver agora como que já muda a situação. Na pergunta número 7, Kardec pergunta assim: há, no entanto, crianças que são médiums naturalmente, quer de efeito físico, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? Então você entende que essas crianças já apresentam. Essas crianças já apresentam a vidência, já apresenta a psicografia, a escrita,
né? Efeito físico. Olha a resposta dos bons espíritos. Ó. Não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea. A pergunta anterior, Kardec interrogou os espíritos como se no caso fosse: devemos tentar o desenvolvimento da faculdade na criança. Ó, haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade das crianças? É o mesmo que vamos colocá-las, vamos forçar o desenvolvimento. Não deve. Mas e quando a criança já apresenta estas faculdades mediúnicas? Há, no entanto, crianças que são médios naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? Não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isto, ou melhor, a isso. Então, já está na constituição orgânica, daquela criança, daquele ser, aquele organismo já é preparado. Então, aquele organismo daquela criança já está preparado. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. A criança já trouxe de vidas passadas. Há ali uma programação reencarnatória. Além da criança trazer, além daquele espírito trazer de vidas passadas uma bagagem, não só a programação, mas há também ali na sua constituição orgânica um preparo. Entendeu? Ó, o mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Há uma diferença muito grande, né? Então, pensemos da seguinte forma: você pega 10 crianças de 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos e põe sentada. Ó, nós vamos forçar o desenvolvimento mediúnico, vamos usar esses termos, vai ficar mais facinho, né? E a cabeça também não está assim para forçar muito hoje. Mas então a gente tem que obedecer esse processo todo. Nós vamos ajudar vocês a desenvolver os dons mediúnicos de vocês. Qual o dom que você quer? Eu quero a psicofonia. Uma criança de 5 anos diz lá. E você? Psicografia. E todo mundo ali dá o tema ali que ele quer, né? O dom que ele quer. Então nós vamos ajudar vocês. Então de hoje em diante vocês vão ser assistidos por nós. Nós vamos ajudar vocês e nós vamos provocar, nós vamos excitar esses dons nessas crianças. Isso não pode. Se isso acontece em alguma casa que se diz espírita, pode mandar prender todo mundo, porque não pode. Isso aí põe em risco a vida daquela criança. Isso é o mesmo que assassinar aquelas crianças ali aos poucos. Isso é um crime. Ô Luiz, mas você falando assim, até parece que você conhece casos assim. É lógico que eu conheço, gente. 39 anos na doutrina espírita, eu conheço coisas do arco da véia, como se diz o ditado. Nem não é arco da velha, é o arco da véia. Eu, não na minha cidade, São Sebastião Paraíso, tá? Eu já vou defendendo o paraíso.
Que não é questão de defendendo também não, porque se existisse em Paraíso, eu ia falar, em São Sebastião Paraíso existe. Porque eu defendo é a providência divina, não é a cidade não. Mas também não digo também onde é que eu sei que isso acontece no Brasil. Mas quando a criança já traz de vidas passadas, há toda ali uma programação, uma continuação. Olha, você vê, ó. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrescitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas. Olha só para você ver, não é? Nota-se que crianças que têm visões, geralmente, ela não se impressiona com estas visões. Ela não se impressiona. Ela vê os espíritos, ela conversa com o espírito. Agora, eu conheço crianças que, de fato, por um processo natural, nasceram vendo espírito, ouvindo os espíritos. Elas não têm medo. Eu conheço crianças que elas falam para mim que conversa com o tio, conversa com o avô, conversa com a avó. Os pais perguntam, quem você está conversando aí? Ah, estou conversando com a vovó. Qual vovó? Vovó fulana de tal. E narra o nome, aí o pai quase cai da cadeira, porque ela está dizendo ali um nome que ele nunca disse para aquela criança. Eu conheço um caso que uma criança de 4 anos estava no quarto assim, conversando com alguém. Em São Sebastião do Paraíso, só que não posso dizer que é o nome. Os pais vieram conversar comigo. Eu falei, não, não se preocupe com isso não tem que ter medo de desencarnado, tem temor. A gente tem que ter medo de quem está no corpo físico, não de quem está desencarnado, ainda mais parente. Então, olha só para você ver a historinha. A criança de 4 aninhos estava no quarto conversando. A mãe chegou e falou assim, Benzinha, você está com fulaninha? Não me lembro o nome da criança. Você está conversando com quem aí, bem? Ah, eu estou conversando com a vovó. Presta atenção pra você ver. Criança de 4 anos. A avó tinha desencarnado fazia uns 10 anos atrás. A criança não conhecia a avó, vamos dizer assim. Nunca ouviu falar na avó. Você está conversando com quem? Com a vovó. Ah, mas qual vovó? Vou inventar um nome só para você ver assim, ó. A vovó Teresa Augusta, a mãe caiu desmaiada. Eu conheço um caso desse em Paraíso. Aí como a família estava toda ali, socorreu a mãe, depois veio falar. Mas desmaiou por quê? Fulana disse que estava conversando com a vó Augusta. Sebastiana Augusta, Teresa Augusta, um negócio assim. É a mãe dela. A avó dela. É a mãe, mas a avó daquela criancinha. Olha só pra você ver. Era a mãe daquela menininha. Mas a avó realmente daquela menininha. Por isso que ela se apresentava e conversava com a criancinha na condição de avó. Mas era a mãe da menininha. E ninguém nunca tinha comentado com aquela criança que a avó tinha morrido e que a avó chamava realmente aquele. Mas eu inventei um nome aqui que eu não posso dizer o nome da pessoa. E aí? Vai duvidar de uma coisa dessa? Então, visões geralmente não se impressionam com essa. Que lhe parecem coisas naturalíssimas. E que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Né? Então é só você ver. Com essas, e que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se reconhece o espiritismo. Se reconhece o espiritismo. Então,
É um processo muito natural. Eu conheço outros casos também, que as crianças vê outros seres dentro de casa. Eu conheço uma que a criança, estamos passando para isso, a criança quase sempre, uma criança de uns 4 aninhos, quase sempre era pega brincando no quarto de bonequinha com outra pessoa, só que ninguém sabia, porque a mãe achava que a criança estava delirando, porque a menininha dela brinca, conversava assim com o vento, vamos dizer assim, com o vazio. Brinca você também, pega essa boneca aqui. Então a mãe achava que ela estava delirando. Mas um dia ela vai e pergunta. A mãe pergunta para a menininha dela: você está brincando com quem? Você está falando com quem aí? Está falando com a minha amiguinha. Sua amiguinha? Que amiguinha? Não, mamãe, não é amiguinha não, eu estou brincando com a minha irmãzinha. Sua irmãzinha? Que irmãzinha é essa?